Olá, bem-vindo ao Plano Zelsos, e hoje eu trago pra vocês Boku no Hero, My Hero Academia, ou seja lá o que você quiser chamar. Mais uma análise de mangá aqui no canal. Ele tá no seu capítulo 107 e já tem anime. Eu, sinceramente, não gosto de quando os mangás lançam anime pra eles tão cedo, assim. Porque daqui a pouco já vai começar a dar problema, já vai começar a lançar filler, e isso não é muito bom. Nós temos Midoriya Izuku, um garoto que vive em uma sociedade que há um tempo atrás, do tempo onde a história do mangá acontece, os seres humanos eles começaram a desenvolver individualidades, certas habilidades, mutações, onde eles ganhavam certos poderes ou coisa do tipo. Algumas dessas pessoas que estavam começando a ter essas habilidades, começaram a usar elas para o mal. E como a polícia, o próprio exército, eles não conseguiam segurar essas pessoas, os heróis foram legalizados. Voltando pro Midoriya, ele é um garoto que ele cresceu fascinado por heróis, ele era fascinado por um herói específico, o All Might, que é o maior herói de todos, o símbolo da paz e tudo mais. Então isso sempre foi importante pra ele. O sonho dele era crescer pra se tornar um herói. O problema é que ele cresceu e ele não tinha desenvolvido nenhuma individualidade. Na realidade, no ponto onde no tempo em que o Midoriya ele vive, a questão das individualidades nos seres humanos se desenvolveu a um ponto de todo ser humano ter individualidade. Elas são passadas normalmente de pai para filho geneticamente. E o Midoriya, ele foi um caso extremamente raro que nasceu e cresceu sem nenhuma individualidade. E por causa disso ele não poderia ser um herói. Quando ele é mais velho depois de bastante tempo de saber isso, ele é atacado por um vilão e quem salva ele é o próprio All Might. Depois ali eles até que se interagem, eles se conhecem, inclusive. Esse mesmo vilão que ataca o Midoriya, logo depois ele ataca um outro garoto, que por acaso é um colega de escola do Midoriya, que é quem pratica bullying com ele, por ele não ter habilidade nenhuma. E ao esse vilão atacar esse garoto, o Bakugou, o nome dele, o Midoriya vê essa situação, ele se joga lá dentro, independente de ter habilidade, independente de conseguir ou não derrotar esse vilão. O All Might, ele vê isso, depois ele salva o Bakugou também, ele vê isso e ele vê potencial de herói no Midoriya, uma coisa que não estava mais acontecendo. Porque os heróis, eles estavam aparecendo, vários heróis, tem muitos heróis, e basicamente os heróis estavam se preocupando mais com a própria imagem do que efetivamente salvar as pessoas, do que efetivamente dar suas vidas para salvar as pessoas. E essa ação do Midoriya fez os olhos do All Might abrir e convenientemente, os poderes do All Might, eles não são poderes dele. O All Might, ele não é dele os poderes. Ele herdou de outra pessoa e ele pode escolher uma outra pessoa para poder passar esses poderes. O poder dele, na realidade, é chamado de One for All. E é um poder que ele multiplica a força que você usa, por exemplo, num soco, em um pulo ou coisa parecida. E então, o All Might, ele escolhe o Midoriya para ser seu pupilo para poder, então, passar suas habilidades para ele. E com isso, com essas habilidades, o Midoriya consegue entrar para uma academia de heróis, na realidade a melhor academia de heróis, a academia UA, inclusive o próprio Bakugou, ele entra para essa academia também, eles interagem ali dentro. E basicamente essa história, eu não vou entrar mais em detalhes. Na realidade, esse mangá ele já se torna muito bom porque você consegue ver o crescimento do Midoriya. A situação dele, mesmo que ele receba essas habilidades, ele ainda é humilde em relação a elas, e ele não consegue controlar elas muito bem, porque ele nunca teve habilidade nenhuma na vida dele, ele é um garoto fraco, e uma habilidade que multiplica a força dele, por exemplo, às vezes o corpo dele não aguenta essa força, e por exemplo, se ele usa no braço, o braço dele todo quebra, se ele usa na perna, por exemplo, a perna dele fica toda ferrada, então tem essa situação, você gosta de ver o crescimento dele, o desenvolvimento dele durante a história. Além disso, o próprio envolvimento dele com os outros alunos dessa universidade. O autor desse mangá, ele consegue manipular os outros personagens muito bem. Manipular que eu digo, ele consegue dar atenção a cada personagem ali que está envolvido, são vários deles, e trazer personalidades bastante variadas, as peculiaridades são bem variadas. Então é muito interessante você ver esse desenvolvimento de todos os personagens que estão ali ao redor de Midoriya, não só o próprio Midoriya. É muito difícil você ver um mangá, uma história que consegue manipular essa variedade de personagens tão bem assim. Eu digo que Boku no Hero ele ainda tem alguns problemas de continuidade, tipo logo no início
do mangá, no início da história, alguns personagens tinham até aparências e personalidades diferentes, e depois, quando esse personagem foi dado um pouco mais de atenção, essa aparência e essa personalidade às vezes muda, mas é só no início do mangá, não acontece mais pra frente, e ainda assim isso não afeta muito. O que eu acho que é um problema e meio cansativo é que muitas vezes você não tem descanso. Tipo, por exemplo, tá em uma saga do mangá, tá acontecendo alguma coisa, por exemplo, uma aula da academia, e um vilão eventualmente ataca e os alunos ali meio que interagem ali, tem que batalhar contra aquele vilão, e depois de acabar essa batalha, eles vão pra outra parte, outra saga, outra sequência de história, e tipo, você acha que você vai ter um descanso depois já de uma batalha difícil de vilão, e na realidade não, vem uma outra batalha ainda mais difícil, e é um pouco cansativo porque fica um mangá muito estressante. Mas ainda assim, isso não afeta a história em si é muito boa, e o mangá ele vale muito a pena ser lido. O anime, eu não assisti o anime, eu não conheço, mas uma coisa que eu sei é que o anime ele tem um estilo de desenho bem diferente dos outros, que é um estilo meio que de grafite, o que eu acho muito interessante, o que me deu vontade de assistir o anime pra poder ver, que eu acho isso legal de se ver um anime que usa um estilo diferente de desenho ou coisa parecida. Então se você preferir anime, assista o anime, ainda assim a história vai ser a mesma, então ainda assim pode ser um anime muito bom. E uma coisa que eu quero dizer antes de encerrar é uma pequena comparação entre Boku no Hero e One Punch Man. Se você pegar, os dois eles funcionam basicamente no mesmo tipo, no mesmo estilo de sociedade, então é muito comum fazer a comparação entre os dois, mas eu ainda acho que Boku no Hero tem uma certa superioridade em relação a One Punch Man, por causa de duas situações. Em primeiro lugar, em Boku no Hero você tá vendo personagens eles crescerem, eles criarem maturidade, desenvolverem suas habilidades, e isso eu acho um pouco mais interessante porque em One Punch Man você não vê isso, você já vê personagens crescidos, desenvolvidos, e isso não acontece normalmente. E uma outra coisa também é que os vilões de Boku no Hero, eles parecem muito mais ameaças do que em One Punch Man. Porque em Boku no Hero, qualquer vilão que apareça, ele pode ser poderoso o suficiente para derrotar todo mundo, e você sabe que enquanto em One Punch Man você sabe que o Saitama ele vai ser sempre mais forte do que qualquer vilão, qualquer pessoa que aparecer ali. E o que é um pouco chato, porque ele é protagonismo demais, na minha opinião. Ainda assim, os dois mangás, eles são mangás interessantes. Boku no Hero, na realidade, seria um mangá voltado para um público mais jovem, enquanto One Punch Man é um público mais adulto, até por causa do humor dele ser um humor mais pesado e mais vulgar também. Enquanto Boku no Hero não tem tanto isso, e ele tem bastante humor também. Boku no Hero às vezes tem situações extremamente engraçadas, e o que faz também dele um mangá muito bom. Os dois valem a pena, assista, leia qual você quiser, ou leia os dois, ainda assim são muito bons. Eu acho que eu já falei tudo que eu queria falar. Se eu esqueci ou falei qualquer coisa de errado, por favor, diga nos comentários. Me diga também um outro mangá que eu poderia tá fazendo análise. E também me diga a sua opinião sobre Boku no Hero, ou até mesmo sobre One Punch Man. Fique à vontade para dizer o que você quiser nos comentários. Mas antes de tudo, não se esqueça de dar o like, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal. Eu fico por aqui, muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.